Bom, a partir de agora aqui são aquelas questões que não tem no gabarito, né? Vai saber por quê. O cara que faz o livro é completamente doido. Essa questão da URGS de 2013 diz que tem um pequeno objeto luminoso que está colocado diante de um espelho perpendicular à página, ambos estão no ar, e o I representa a imagem do objeto. E aí, qual dos diagramas representa corretamente o traçado do raio? Então é aquilo que eu digo para vocês, traçado de raio de luz. Bom, a letra A tu já vê que está errada de cara, porque se o objeto está aqui, a imagem tem que estar aqui atrás do espelho, e não aqui. A letra A está fora. A letra B, o objeto e a imagem estão posicionadas corretamente, mas para onde que o observador deve olhar? O observador deve olhar para a imagem. Esse observador está olhando aqui para o infinito e além, e não para a imagem. Está errado. A letra C, o que está acontecendo? O observador até está olhando para a imagem, só que o traçado do raio de luz está totalmente fora, né? O raio de luz, o ângulo de incidência no espelho e o ângulo de reflexão deve ser o mesmo, quer dizer, o raio de luz entra por um lado do espelho e sai pelo outro. Não está sendo refletido nesse ponto aqui, está fora. A letra D é o mesmo motivo da letra B, o observador não está olhando para a imagem. Então só sobra a letra E. Por que a letra E está bem bonitinha? Porque se tu fizer o prolongamento aqui do raio aqui, o raio vai dar exatamente na imagem, quer dizer, o observador está olhando para a imagem, e aqui se tu traçares a normal, né, tu vai perceber que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são exatamente iguais, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, e o raio está indo do objeto para o observador. Te lembra que o observador não emite raio, o observador recebe raio. Então, acho que considerei essa questão bem simples da URGS de 2013. Quem tinha uma noçãozinha de espelhos fazia tranquilo. E agora vamos aqui para a de Santa Maria de 2013, misturando um pouquinho de calorimetria com ótica e tal, né? Santa Maria gosta de confusão. A elevação da temperatura da água através da energia transportada pelas ondas eletromagnéticas que vêm do Sol é uma forma de economizar energia elétrica. Uh, qual é que qual é a onda que transporta, né, o calor aqui, o que ele está falando? Isso aqui é o infravermelho. Esse aumento de temperatura pode ser realizado das seguintes maneiras. O que essa questão quer? Qual é a interpretação dessa questão? Como utilizar o infravermelho para aumentar a temperatura da água. Aí a número 1 diz, usa-se um espelho parabólico em que ondas eletromagnéticas são refletidas e passam pelo foco desse espelho, onde existe um cano metálico que circula água. Cara, se tu usar um espelho côncavo, que é um espelho parabólico, e aí no foco do espelho tu colocar um cano por onde a água circula, o que vai acontecer? Todas as ondas eletromagnéticas provenientes do Sol, as ondas eletromagnéticas que chegam do Sol, como o Sol está a uma distância muito grande da Terra, elas são consideradas um trem de ondas paralelas. A onda chega no Sol, é refletida no espelho parabólico, no espelho côncavo. Todas essas ondas serão refletidas para o foco do espelho. Então, se no foco do espelho tu coloca um cano por onde circula a água, nesse ponto aqui tu vai ter uma concentração de onda eletromagnética, de infravermelho. Esse ponto vai ficar bem quente, que é aquele esquema de construir um fogão solar. Tu pode construir um fogão solar utilizando um espelho côncavo, desde que tu coloque o objeto que tu quer cozinhar exatamente no foco do espelho. Então a número 1 está corretíssima. A número 2 diz, usam-se chapas metálicas pretas expostas às ondas eletromagnéticas. Correto, né? O que o preto faz? O preto reflete ou absorve a onda? Absorve. Em que a energia é absorvida e transferida para a água que circula em canos metálicos soldados a essas placas. A 2 é corretíssima. O que diz a 2? A 2 é aquele experimento que a gente vê, são os aquecedores que a gente vê, o aquecedor solar no telhado das casas. O que os caras fazem? Uma placa pintada de preto, claro que aqui eu não vou pintar a placa de preto, senão não vou conseguir fazer dentro. Dentro dessa placa tem uma serpentina por onde circula a água. Como essa chapa é pintada de preto, né, tem um vidro preto pintado aqui, todas as ondas eletromagnéticas incidentes, todas, né? A gente nunca usa todas, mas a maioria das ondas eletromagnéticas incidentes do Sol vão ser absorvidas por essa superfície preta, não refletora, e a água que está circulando nessa serpentina vai ficar quente. Então isso aqui é uma bela maneira de aproveitar a energia do Sol para aquecer a água. E a 3 diz,
Usam-se dispositivos mecânicos que agitam as moléculas de água com um passo para ganharem velocidade. Se tu usar um dispositivo mecânico e agitar as moléculas de água, a água vai aumentar de temperatura? Sim, claro que vai. A número 3 vai apresentar uma elevação de temperatura da água. Só que a número 3 está incorreta com o enunciado. O enunciado diz que tu quer a elevação da temperatura da água através das ondas transportadas pelo Sol. E aqui tu não está usando o Sol, tu está usando um dispositivo mecânico para agitar a água. Então, não é que a 3 não vai aumentar a água, mas a 3 não corresponde com o enunciado. Então a resposta é Brasil, apenas 1 e 2. 44. Em um farol de automóvel tem-se um refletor constituído de um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho. Bom, o que é o farol de um carro? É a mesma teoria de uma lanterna, né? Todos os faróis, as lanternas, têm um espelho côncavo, e aí o que acontece? No foco do espelho côncavo, tu coloca a lâmpada. Por que no foco do espelho côncavo tu coloca a lâmpada? A lâmpada vai emitir luz. Qual é o objetivo do farol? Que a luz se propague para frente. Se a lâmpada emite luz, todas as luzes que forem emitidas para frente já vão estar indo para frente e todo mundo fica feliz com essa luz que vai para frente. Só que a lâmpada emite uma grande quantidade de luz, aliás, a mesma quantidade que vai para frente vai para trás. Qual é a vantagem de tu ter um espelho e da lâmpada estar posicionada no foco do espelho? Toda essa quantidade de luz que for enviada para trás vai ser refletida de forma paralela. E aí o que tu cria? Tu cria um feixe de luz paralelo que vai se propagar a maior distância possível, iluminando a parte da frente. O que é isso aqui? É o princípio da reversibilidade, né? Isso que a PUC está usando. Tu tem um espelho, e aí tu tem o foco do espelho. Todo e qualquer raio de luz paralelo ao eixo principal que bate no espelho é refletido para o foco. Ao mesmo tempo que todo e qualquer raio de luz, vou fazer de vermelho aqui, ó, que passa pelo foco, vai ser refletido de maneira paralela. Então, o farol funciona bem quando o espelho é côncavo e o filamento está no centro. Não, é côncavo e o filamento está no foco. Brasil. A 45 diz que um objeto está sobre o eixo de um espelho côncavo. A distância entre o objeto e o espelho é maior que o raio de curvatura do espelho. Desenha, meu irmão. Você tem o eixo principal, um espelho côncavo, tu tem o foco do espelho e o raio do espelho. Lê a questão de novo. Um objeto está sobre o eixo de um espelho côncavo. A distância entre o objeto e o espelho é maior que o raio do espelho. Onde é que está o objeto? O objeto está a grande distância do espelho. O que nós temos? O primeiro caso. Quando o objeto está a grande distância do espelho, a imagem fica pequenininha entre o foco e o raio, ou entre o foco e o centro. Quais são as características dessa imagem? Bom, real não invertida. Todas as imagens reais são invertidas. E todas as virtuais são não invertidas. Então, a gente já pode cancelar isso aqui, né? Ela é real invertida e maior. Não, isso seria o terceiro caso. Ela é real invertida e menor. Canadá. E a última, 46. Um jovem estudante, para fazer a barba mais eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumenta 2 vezes a imagem do seu rosto quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura? Bom, o que é isso aqui? É o famoso espelho de aumento. Por isso que é muito bom em espelhos e em lente saber os casos de cor. No espelho de aumento, onde é que tu coloca o objeto? O objeto é colocado antes do foco, entre o foco e o espelho. Então, o rosto do estudante tem que estar aqui, aqui vai estar o objeto, para a imagem ficar grandona aqui e ele poder fazer a barba com maior eficiência. Então, o espelho não pode ser convexo, o espelho tem que ser côncavo. E aí, vamos ver se só dá para fazer só por eliminação. Raio de 2 metros, raio de 33 centímetros. Bom, ele quer que aumente 2 vezes a imagem quando ele se coloca a 50 centímetros do espelho. Se o estudante está a 50 centímetros do espelho, para funcionar o quinto caso, o foco tem que estar mais distante. Então aqui a letra C diz que o raio tem que ser 33. Se o raio for 33, né,
o que vai acontecer? O foco vai ser, imagina, metade de 33 e aí nada a ver, né? Porque o estudante dá 50. A resposta só pode ser Brasil. Por quê? Se o espelho for côncavo com raio de 2, se o raio do espelho vale 2, se a distância daqui até aqui vale 2 metros, a distância daqui até aqui vai valer 1 metro. E aí o estudante se colocando a 50 centímetros, o estudante vai estar exatamente na metade da distância entre o foco e o espelho, e isso vai provocar uma imagem 2 vezes maior que o objeto. Só pode ser a letra B. E se tu tiver dúvida, inclusive, aqui, tu pode fazer o cálculo, né? O que ele está te dando? A distância do objeto e ele está te dando o aumento. Aqui, ó, rapidinho. Revisão. O que é o aumento? É menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Quando é que vale o aumento desse espelho? 2. Por que é 2 positivo? Porque a imagem é direita. Menos a distância da imagem, que eu não sei, e quando é que vale a distância do objeto? 50 centímetros. Vamos a centímetro aqui nesse caso. O que eu vou ter então? Que a distância da imagem vale menos 100 centímetros. Se eu tenho que a distância da imagem vale menos 100, eu posso achar o foco. E no meu cálculo aqui, o foco tem que dar positivo, porque o espelho é o côncavo. Se o foco não der positivo, algum cálculo que eu fiz está errado. Então, 1 sobre fudido, eu quero saber o foco, já vou botar direto aqui, tá? A distância da imagem é menos 100 e a distância do objeto é 50. Fazendo o mínimo aqui, nós teremos que o inverso da distância focal, o mínimo é 100, nós teremos menos 1 mais 2. Aí olha que bacana, isso aqui vai dar 1, 1 vezes f, 100 vezes 1. O foco desse espelho vale 100 centímetros. O foco valer 100 centímetros significa que o foco vale 1 metro. Se o foco vale 1 metro, o raio do espelho vale 2. Afinal de contas, né, o foco é a metade do raio, ou o raio é o dobro do foco. Beleza? Uma bela revisãozinha de espelho aí, pessoal.